São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dá a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, quando jejuardes, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou. É fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Tem retorno aí? Tá? Quiser olhar aqui. Quiser olhar com o pessoal. Que as palavras do Evangelho perdoem os seus pecados. Glória a vós, Senhor. Amado de Deus, estamos celebrando já a 11ª semana do tempo comum. Hoje já é quarta-feira, metade da semana. Hoje é o dia da família. Na quarta-feira elegemos aí para poder as famílias se unirem em oração, rezando pela cura, libertação. E a liturgia da igreja, a igreja apresenta para nós esses recortes, essas leituras. Primeiro, aí leitura do segundo livro de Reis, tem aí a vocação do profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo do profeta Elias. E Elias, completando a sua missão, passa o seu dom, sua profecia, seu trabalho de conduzir o povo de Deus a Eliseu. E Eliseu pede a Elias a porção dobrada do teu espírito. 2 vezes mais a graça que Elias teve, para ver a fé de Elias e como que ele é um profeta fiel. Uma vez teve um problema lá com os 400
profetas lá de Baal, lá, que queriam matar Elias, e Elias propôs um desafio, que eles fizessem um altar, colocassem ali o sacrifício, bois em cima desse altar, e lenha, e rezasse. Depois ele ia fazer o mesmo, sacrificar bois, pôr em cima do altar, em cima de lenhas, e rezar. Aquele Deus que mandasse fogo para queimar a oferenda, era o Deus verdadeiro. Ele sozinho, só um profeta. E os outros eram 400. E eles toparam. Os outros profetas, 400, fez o altar, colocou a lenha lá, botou os sacrifícios, lá, os cordeiros, os carneiros, lá, etc. Rezou o dia inteiro lá, rezou. O fogo desceu, não. Elias fez o altar, colocou a lenha, colocou os animais da oferenda, mandou jogar água na lenha, água nas oferendas, a água escorreu e até empoçou em volta lá do altar. E depois Elias fez uma oração, pedindo a Deus que mandasse o fogo para queimar o sacrifício. Veio o fogo, queimou a oferenda, derreteu o altar e secou a água. E Eliseu pediu ainda a porção dobrada desse Espírito, dessa graça, dessa fé. Imagina que profeta que devia ser. E por que tinha tanta graça assim? Podemos resumir numa frase. É porque ambos os profetas, tanto Elias quanto Eliseu, tinham intimidade com Deus. Conversava com Deus de coração para coração. Vamos dizer assim, ele deixava ser sondado por Deus. Deus era íntimo de seus pensamentos. Então ele sabia também qual que era a vontade de Deus para a vida, para a missão. Interessante que o Evangelho de hoje, Jesus mostra 3 propostas de oração que ajudam a gente a entrar em intimidade com Deus, a falar com Deus de coração para coração. E interessante também que essas 3 propostas práticas de oração que Jesus ensina no Evangelho de hoje, nos ensina a cumprir toda a lei. Primeiro ele fala da esmola, da oração e do jejum. Na verdade, o jejum bem feito comporta esses 3 passos. Vou começar de baixo para cima, do final para o começo. Vamos começar do jejum. O jejum é uma oração. Uma oração que a gente faz o corpo nosso rezar. Diminuir ali um pouco de alimento para fazer o corpo rezar significa controle de si, autodisciplina. É dizer, não são meus impulsos, não são minhas tendências, não é a minha concupiscência, não é a minha maldade, a minha preguiça, meu desânimo, a minha raiva, meu ódio, meu jeito desaforado, implicante, chato, estressado de ser que me controla. É eu que tenho domínio de mim, porque eu deixo ser conduzido pelo Espírito. Então o jejum é uma oração que trabalha isso a gente. Algumas pessoas dizem assim, padre, eu não detesto a minha vizinha, porque é só eu olhar para a cara dela que meu dia acaba. Será que essa vizinha é tão poderosa assim, só de olhar para você, acabou o seu dia? Ou você que deu esse poder para ela, partindo do seu interior? Exemplo bobão para a gente entender isso, o que é o domínio. É não deixar ser levado pela raiva, pela tristeza, pela mágoa do outro, pela petulância do outro. Mas não suporto fulano é chato, é um prasto, um poio, um fantasma, não vale nada. Aprenda a dividir, a separar as distâncias. Porque se o outro me incomoda, não adianta a distância dele. Ele pode estar na China, na Conchinchina, praia da China, que vai incomodar. E mesmo se morrer, vai incomodar, porque ficou a lembrança, a memória dele que me atazana.
O problema está em nós, que não suporta o outro. Está em nós que não suporta a situação, não suporta a crise, não suporta a diversidade. Então o jejum nos ajuda a ter controle de si. Ao ter controle de si, do meu temperamento, eu também me abro à graça de Deus para deixar o Espírito Santo agir em mim. Então diminui-se um pouco de alimento. Não vou falar sobre jejum hoje porque o assunto é esse. Outro dia eu explico sobre jejum. Como jejuar. Segundo passo, da oração. A oração é deixar que o Espírito fale em nós. Como fazemos isso? Primeiro a gente começa com o exercício físico. Eu rezo o texto da misericórdia, rezo o texto do Mariano, eu rezo a palavra de Deus, eu vou rezando, depois eu vou, à medida que eu vou entrando em intimidade com Deus, eu vou tendo facilidade de conversar com Ele. As novenas do Espírito Santo ajudam a gente a rezar muito, nesse sentido. A oração, rezar numa intenção, é conversar com Deus como a gente conversa com um amigo. Depois, o terceiro passo de oração é a esmola. O que é a esmola? Eu partilhar um pouco que eu tenho com quem tem menos ainda. Essa partilha pode ser partilha de oração, partilha de bens. E também, se eu fiz um jejum, eu comi metade da comida eu comi só metade da comida, aquela outra metade que eu ia comer, esse pertence aos pobres. Então, o dia de jejum, por exemplo, eu almocei só metade e jantei só metade. Então, uma refeição. Mas os lanches, tal coisa. Quanto se eu fosse na padaria, um restaurante, poder pagar isso, quanto seria? Seria tanto. Esse tanto eu dou para os pobres. Para as conferências de São Vicente de Paulo, para o asilo, para ajudar os pobres. Para ajudar numa cesta. Aqui o banco de alimentos da nossa paróquia, ele está colhendo os alimentos, doações, para poder distribuir com quem precisa. Então, interessante é que, quando eu jejum, eu trabalho em relação eu comigo mesmo. Eu aprendo a amar a mim mesmo. Quando eu faço oração ao Pai, eu aprendo a amar a Deus, sobre todas as coisas. E quando eu dou esmola, é a minha relação com o próximo. Então, o jejum feito de forma completa, de forma simples e prática, me favorece a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como a mim mesmo. É o resumo da lei. Por isso Jesus ensinou, com um detalhe, fazer isso em segredo. Em segredo. Não precisa espalhar por aí o que está fazendo. Então, algumas pessoas que fiquei sabendo na paróquia vizinha, né, não foi aqui, graças a Deus, não, que o povo aqui é bem obediente, muito obediente. E na paróquia vizinha, alguns fiéis dando trabalho danado para o padre de lá, porque a igreja estava fechada, eles achavam que era muito piedoso, juntou um grupo de gente para rezar na porta da igreja. Não, mas que povo piedoso, que povo santo. Desobedecendo o bispo, desobedecendo o papa, desobedecendo a lei civil, que não pode fazer aglomeração. Desobedece o bispo é pecado, desobedece o papa é pecado, desobedece a lei civil é crime. Onde está a piedade, a santidade desse povo? Jesus fala no evangelho de hoje, você quer rezar? Vai para o quarto, faz em segredo. Né? Dentro de casa. Então é interessante, sabe? A gente precisa de falar as verdades. Se incomodou as pessoas, desculpa, perdoa para lá, me perdoa, mas se incomodei alguém. Mas a verdade é essa. Não precisa eu mostrar a minha fé. A fé eu vivo em casa, no meu dia a dia. Amém?